Meus amigos, que o Espírito Santo desça sobre vocês, onde quer que estejam, quaisquer que sejam as circunstâncias, que ele venha sobre você. Deus é misericordioso. Se ele dependesse, se ele agisse de acordo com os nossos méritos, ninguém receberia nada dele. Mas ele nos trata exclusivamente de acordo com a nossa fé. A fé na sua santa palavra. Só isso. Você não precisa sentir. Você não precisa sentir uma emoção. Você não precisa ver, tocar. Nada disso. Você só precisa ouvir e atender o que ele pede. Só isso. E aí, sim, quando você tem essa fé, quando você crê na palavra dele e age, então você recebe. Não importa quem você é, não importa quem você tem sido. Por exemplo, nós temos um exemplo extraordinário, não só da misericórdia de Deus, da compaixão divina, da bondade divina, mas como Deus honra os que nele creem. Deus honra os que nele creem. Escuta o que eu estou falando. E quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, é a honra de Deus na vida dela. Ela recebeu porque ela creu. Ela aplicou a sua vida na sua santa palavra. Então nós temos aqui um exemplo extraordinário, mas muito bacana, maravilhoso. Um exemplo de alguém que era considerada a última das criaturas. Ela era uma prostituta. Ela era uma chefe de prostituta. Ela vivia da prostituição. E por conta disso, ela, obviamente, não merecia nada de Deus. Como é que Deus vai considerar, honrar uma pessoa que vive na prostituição, que vive no pecado? Como? Não tem cabimento. Mas, essa mulher chamada Raabe, a história dela é lindíssima, magnífica. Essa mulher, ouvindo, olha só o texto, ela ouviu falar de Deus. Ela diz aqui, temos ouvido. Olha só, amiga e amigo. Ela falou, exprimiu a sua fé dizendo, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. Só isso. Ela ouviu falar de Deus. Ela não frequentava sinagoga, ela não frequentava igreja. A frequência dela era o trabalho dela, dia após dia após dia, que era a prostituição. Da prostituição, ela sustentava a sua família. Pois bem, minha amiga, meu amigo, ela ouviu falar de Deus, do Deus que abriu as águas do Mar Vermelho. Só por isso
que ela fez? Ela creu, ela acreditou, ela mais do que acreditou, ela creu. Ela colocou toda a sua vida, toda a sua família em risco por causa da sua fé nesse Deus desconhecido. Só porque ouviu falar. Então você que está me assistindo nesse instante, ou que vai assistir mais tarde, preste atenção. Raabe era uma mulher vulgar, incrédula, não tinha mínimo de direito ou de privilégio diante de Deus. Porque ela era uma mulher que vivia do pecado. Ela se sustentava a sua família por causa da sua prostituição. Pois bem, mas tendo ouvido, olha só, tendo ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, ela temeu a Deus. Ela temeu esse Deus desconhecido. Ela creu nesse Deus desconhecido. Ela acreditou nesse Deus desconhecido. E o que ela fez? Ela deu apoio aos 2 espiões que foram ver a terra de Jericó. Ela deu todo o apoio. E por causa, veja só, porque ela deu apoio, ela estava correndo risco de vida, ela e a família, porque se o rei ali de Jericó soubesse, ele teria matado toda a família dela. Então ela colocou a vida dela e a vida da sua família inteira em risco por causa de ter crido no Deus que ela ouviu falar. Alguém disse para ela. Com certeza, essa é a fé que Deus requer de nós. Você tem ouvido falar do Deus grande, do Deus todo-poderoso. Aliás, você não só tem ouvido falar, você tem visto, porque diariamente nós postamos aqui testemunhos de pessoas que estavam do lado do avesso, a vida estava do lado do avesso. A vida totalmente destruída. Veja que essa senhora que postamos ontem, testemunho dela, ela tinha dinheiro, essa jornalista tinha dinheiro, tinha tudo, mas era vazia por dentro, vazia, completamente vazia. Mas quando ela ouviu falar do Deus, do Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, que muda a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas, ela creu e hoje ela é uma nova criatura. E veja, minha amiga, meu amigo, que a situação de Raabe era pior, infinitamente pior do que desta senhora, como também de outros tantos testemunhos. Quantos testemunhos aí de pessoas que eram bandidas, assassinos, ladrões, malvados, cruéis, mas por conta de ter ouvido falar de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, do nosso Senhor Jesus Cristo, essas pessoas creram. E só porque elas creram, não porque mereceram, só porque elas creram, elas arriscaram toda a sua vida, colocaram toda a sua vida no altar e se entregaram, se renderam a Ele. Então Deus os honrou com o Espírito Santo. Deus fez dessas criaturas receber a glória da última casa,
A glória da última casa desceu sobre essas pessoas que não mereciam absolutamente nada. E eu creio que Raabe não foi diferente, porque ela ouviu falar, ela não viu testemunhos do poder de Deus, ela não viu o mar se abrir, ela não viu sair água da rocha, ela não viu o maná vindo do céu, ela não viu nada, mas ela ouviu. E porque ela ouviu, ela creu. É como o apóstolo Paulo diz lá diante, o Espírito Santo fala através dele. A fé vem pelo ouvir, não vem pelo coração, o sentir. A fé não vem pelo sentir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Raabe ouviu da boca de alguém o que Deus havia feito com os egípcios, que eram senhores dos hebreus e que morreram todos ali no Mar Vermelho. Só porque ela ouviu. Ela temeu, tremeu e creu. E arriscou toda a sua vida, toda a sua família, não somente ela, mas toda a sua família. É muito forte isso. Vocês todos que ouvem aqui, todos têm ouvido também a palavra de Deus. Todo dia eu estou aqui ensinando, pregando, para que vocês venham crer como também Raabe creu. E porque ela creu, a glória da última casa desceu sobre ela. Porque a Raabe foi a mulher que veio a ser instrumento de Deus para gerar a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está na genealogia de Jesus. E ela não era hebreia, ela não era convertida, ela não era nada, ela era uma prostituta. Ela era um nada. Mas Deus fez dela uma mulher honrada, porque ela se casou, ela teve filhos, e os filhos tiveram outros filhos, os filhos tiveram outros filhos, até que chegou a vez dela ser de Jesus, o nosso Senhor, vir de um dos seus filhos, da sua geração. Ó, minha amiga, meu amigo, tudo que Raabe fez foi ter ouvido falar do Senhor que secou as águas do Mar Vermelho. E nós temos mostrado com testemunhos, repito, Deus abrindo as águas do Mar Vermelho, transformando os bandidos em mocinhos, fazendo novas todas as coisas, inclusive a vida das pessoas. E você que está me assistindo aí agora, você tem estado caída ou caído, você está desanimado, você já esteve um dia na fé, você já ouviu bem a palavra de Deus, mas você está aí prostrado. Por quê? Porque você se entregou, se rendeu ao seu coração, aos seus sentimentos. Você sente isso, você sente aquilo, por conta de uma mágoa, de um ressentimento. Você está aí caída. Minha amiga, meu amigo, levante-se já. Ponha-se de pé. Porque Deus quer honrá-lo como ele honrou Raabe. Ele quer honrá-lo. Ele quer honrá-la com o Espírito Santo. Amanhã nós teremos o dia em que se celebra a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, 50 dias depois que Jesus ressuscitou. Pois bem, você tem a oportunidade de receber o Espírito Santo.
Mas como, bicho? Eu sou um pecador, Você tem o direito. Tudo que você tem que fazer é só crer. E você tem ouvido para crer. Você crê. Eu tenho certeza que você crê. Só que você tem um problema. É o seu coração. O seu coração fala mais alto do que a sua mente, seu intelecto, sua inteligência. Então você fica caída, caído, prostrada. Conhece a palavra, mas se inclina perante o seu coração, as paixões do seu coração. Você quer sentir isso, sentir aquilo. Se você insiste em viver pelo que sente, desculpa, mas eu vou falar a verdade que liberta. Você vai para o brejo. Você vai morrer e vai para o brejo. Você entende muito bem isso. Por quê? Porque você prefere se inclinar diante dos seus sentimentos, seu coração, do que se inclinar diante da palavra de Deus. Esse que é o problema seu. Só isso. Não fica culpando os outros pela sua situação, não. Não fica lamentando, não fica aí gemendo por causa de fulano, beltrano, cicrano. Não, você é o responsável pela sua vida. Você é responsável. Se você, que conhece a palavra de Deus, tem ouvido a palavra de Deus, mas continua caído, é porque você se inclinou, você se curvou diante do seu coração, e aí Deus não vai honrá-lo. Não tem como, porque Deus nos honra não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos merecimentos, mas pela nossa fé. Foi assim que ele fez com Raabe e quer fazer com você. Ele quer fazer com você. Ele quer fazer com você hoje, aqui e agora. Desde que você, ao ouvir esta palavra, coloque-a em prática, curve-se diante dela, obedeça, faça o que ela ensina. Porque Deus honra os que o honram. Ele honrou uma prostituta. Aliás, ela era cafetina, porque ela tinha outras, com certeza tinha outras prostitutas com ela. Mas ela sustentava a família toda com aquele trabalho. Mas Deus a honrou, colocando o nome dela na genealogia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja como Deus honra os que nele creem. Ele não honra os que o sentem, mas os que creem. E quando se crê na palavra de Deus, se obedece. Raabe falou: temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Você tem ouvido isso. Você sabe disso. De cor e salteado, não é verdade? Então, por que você fica aí prostrado? O que ele fez com Raabe, ele faz com você. E faz com todos, indistintamente. Ele faz com judeus, com ramais, com muçulmanos, com católicos, espíritas, evangélicos, que têm religião, que não têm religião. Ele faz com todas as pessoas, desde que ele encontre essa fé simples, pequenina, mas poderosa. Você já tem ouvido falar, então obedeça. Saia dessa prostração, levante-se, sacuda a poeira, sacode a poeira e vá em frente, porque Deus se está falando com você agora, se você está sendo tocada agora por estas palavras, então
Você está sendo chamado. Deus está chamando você. Ele está dando uma oportunidade para você. Aproveite. Aproveite, porque a misericórdia de Deus é infinita. Mas Ele não vai ficar esperando você tomar atitude na hora da morte. Ele quer honrá-lo já. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã nós estaremos buscando, nos empenhando, os pastores, bispos, obreiros, auxiliares, todos nós estaremos nos esforçando, orando, clamando, buscando, cobrando de Deus a sua promessa, que é o derramamento do Espírito Santo. Vai lá, você não tem que pagar nada, nem estacionamento. Você pode ir e será muito bem-vinda, muito bem-vindo, porque Deus quer fazer uma obra na sua vida, Deus quer honrá-la, Deus quer descer sobre você. Ele quer que a sua santa glória, que é o seu Espírito, venha morar dentro de você. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.